Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro BP Talks. Que prazer enorme ver muitos dos nossos ex-alunos e estar aqui com outros que estamos vendo agora pela primeira vez e esperamos que não seja a última. Antes de mais nada, eu quero agradecer às nossas convidadas especiais e consultoras que nos apoiarão aqui neste evento com seu conhecimento e com a sua vasta experiência. E que tanto agrega e que forma centenas de profissionais nesta atividade ainda tão recente, né? Muito obrigada, Adriana, Helena, Jaqueline, Mônica e a nossa parceira Marisa Turley, que foi nossa cliente, hoje é voluntária nesse trabalho de disseminação de boas práticas sobre consultoria interna. A todos vocês, o nosso muito obrigada. Bom, pessoal, há muitos anos nós estamos assistindo, vendo importantes mudanças, transformações no mundo e particularmente na gestão de pessoas. Com certeza a gente já evoluiu muito até aqui, mas ainda temos, mais do que nunca, um espaço imenso para evoluir ainda e para tornar-se realmente estratégico. E os profissionais de RH precisam compreender que são peças-chave para garantir o sucesso e a perenidade das organizações. Precisamos nos preparar para assumirmos posições de agentes e facilitadores da estratégia organizacional. É por isso que nós, da Integração Escola de Negócios, somos aqui muito inquietos, né? E fomentamos a todo momento programas de capacitação inovadores, para falar dessas mudanças e ajudar os profissionais de RH nessa busca de posicionamento mais estratégico, de forma a facilitar a adaptação das mudanças, as mudanças culturais, que certamente vão impactar bastante nos resultados corporativos. Hoje, nesse evento, nós trazemos para vocês uma pesquisa, a única do mercado que eu tenho conhecimento, pelo menos, e a nossa primeira, que fala do perfil do BP, consultor interno de RH, para trazer um pouco das práticas de mercado e nos fazer repensar sobre a forma que estamos atuando e o que estamos fazendo na função de consultoria interna de RH, sem julgamento. É o que é praticado, mas nós não estamos julgando se é certo ou errado. Nós vamos trazer a realidade nua e crua, do jeito que ela acontece com essas pessoas, com essas empresas pesquisadas. E depois, nós vamos apresentar a pesquisa em 2 blocos. O primeiro bloco, vocês terão 10 minutos para discutir depois da apresentação. O Fernando vai demorar cerca de 20 minutos para apresentar. O primeiro bloco fala de cargos e suas atividades, e depois vocês terão uma pergunta que é: quais são os principais desafios do BP e o que vocês viram nesse primeiro bloco? Vocês vão discutir 10 minutinhos, a gente volta para a plenária, e aí a gente tem uma roda de conversa com as especialistas. Depois, quais são as métricas que vocês, que estão na área de consultoria interna, estão praticando hoje? E a gente volta para a roda de conversa novamente. Bom, nós estamos num novo paradigma e esse evento foi criado para gerar massa crítica sobre o papel do consultor interno de RH frente a novos cenários e o que o mercado está praticando. Para apresentar a pesquisa, muitos de vocês já conhecem, para quem não conhece ainda, eu convido o Fernando Cardoso, que é sócio-diretor da Integração, que tomou a iniciativa dessa pesquisa. Fernando, a palavra está com você agora. Bom dia para todo mundo. Olá, pessoal, tudo bom?
Um prazer estar aqui com vocês, apresentando mais esse trabalho. Para quem não sabe, eu coordeno uma outra pesquisa também, que é o Panorama do Treinamento no Brasil, há 16 anos, 16ª edição, com indicadores de gestão de T&D. E toda essa experiência está sendo usada para a construção dessa pesquisa, que é o perfil do consultor interno no Brasil. Essa é a primeira edição e a segunda edição já está aberta, já com novas, ela já está. O mais gostoso da pesquisa é que ela vai evoluindo. Esse é um trabalho, um trabalho social que tem como objetivo ajudar vocês a entender esse posicionamento, quais são os fatores decisivos, quais são os pontos fortes, quais são os pontos de atenção, as oportunidades e as métricas. Então, é um trabalho para ajudar vocês a se nortearem na sua posição. Faço isso com um prazer enorme, principalmente tendo o apoio das nossas grandes consultoras aqui da integração, as professoras e professores do Formação do Consultor Interno, um programa sucesso aqui da integração, que quase todo mês a gente está rodando, professores incríveis que adoro assistir, não canso de assistir, e esses professores é que vão estar aqui discutindo o debrief dessa pesquisa junto com vocês. Então, eu vou estar apresentando os dados e vocês vão discutir entre vocês, e depois a gente vai ter um debrief com esses grandes personalidades, esses grandes conhecedores, que inclusive nos ajudaram a validar e consolidar a metodologia da pesquisa. Bora lá? Bom, então, fresquinha, o panorama, o perfil do consultor interno de RH. Então, aqui a gente começa a trazer os indicadores para vocês, tá? A primeira coisa muito importante quando você analisa uma pesquisa é ver se a amostra, o público que respondeu, tem fit, tem coerência com a sua realidade. Então, é sempre muito importante você olhar o perfil da pesquisa. A gente tem 200 respondentes, 41% do setor de indústria, 34% serviço, 21% comércio, muito pouco respondente do setor público e ONGs, tá? Isso já é uma informação interessante para a gente estar analisando, ok? A administração pública não participou muito. Será que eles já estão migrando para esse modelo? Fica aqui a pergunta. E o porte médio, você pode ver que 48% dos respondentes tem de 1.000 a 5.000 colaboradores, ok? 17% mais que 5.000 e um pouquinho menor que 1.000 colaboradores. Como a Meg já comentou, a gente vai ter 4 sessões, essas aqui são as 4 sessões. Então, a gente vai falar sobre o cargo do consultor interno. Bom, o primeiro indicador é o nome do cargo. Qual é o cargo? Aqui uma informação importante. Só foram considerados respondentes que desempenham o papel de consultor interno. Respondentes que não desempenham o papel de consultor interno foram excluídos da análise, tá? Desses, 42% tem um cargo chamado consultor interno, 31% analista, 22% são gestores e 5% especialistas. Uma pergunta nova que a gente não tem nessa pesquisa e vai ter na próxima é o acúmulo de funções que o consultor interno vem desempenhando. Isso a gente ainda não tem mapeado, mas vai ter na próxima pesquisa. Bom, o reporte é algo muito importante. Ele determina um pouco a relevância e a autonomia do cargo, tá? E 53% dos consultores internos têm como reporte direto a gerência de RH
24% uma supervisão, 21% se reportam direto a diretores. E 2% se reportam direto a outros consultores internos. E aonde o consultor interno está alocado, essa informação também é muito importante, porque acredita-se ser de grande relevância, o consultor interno está muito nas áreas clientes. 23% dos consultores internos ficam alocados nas áreas clientes. Tá? Então, essa é uma informação importante. Vamos em frente. Tudo isso você tem na pesquisa que provavelmente está no chat. Quais são as 8 principais competências do consultor interno? Então, os respondentes têm determinado que 74%, aliás, corrigindo, 74% dos respondentes sinalizam conhecer o negócio como principal competência. 57% dos respondentes entendem comunicação uma das principais competências. 55% entendem pensamento estratégico. 45% influência. 45% também relacionamento. 41% capacidade diagnóstica. 29% foco no cliente. E 22% pensamento analítico. Percebam a quantidade de competências comportamentais. Então, a gente tem aqui muita competência estratégica e muita competência comportamental. Vejam só. Tá? E eu arriscaria dizer que esse trabalho relacional, esse trabalho de contato com os seus clientes externos, de se posicionar como um parceiro estratégico, é um dos grandes desafios, mas a gente vai ter uma pergunta só sobre isso. Agora, o segundo bloco, as atividades do consultor interno. 31% do tempo do consultor interno está sendo alocado em atendimento ao cliente interno. 19% do tempo em rotinas e processos, ou seja, atividade operacional. 15% atividades técnicas do subsistema, ok? 12% a estratégia do negócio, o que me parece bem pouco. 12% estratégia do RH, o que também me parece pouco. 9% manuseio de dados e 3% outro. Então, o que a gente está investigando aqui? A distribuição do tempo, o que é prioridade para você? Tá? Será que você está alinhado com a distribuição do tempo desses respondentes, de todos os consultores que participaram dessa pesquisa? Qual será a sua opinião sobre o que é mais importante no seu trabalho, o que é mais importante para você alocar mais tempo, o que você deveria fazer mais ou o que você deveria fazer menos? Essa é a pergunta-chave para vocês discutirem daqui a pouquinho, tá? Bom, uma outra perspectiva de distribuição do tempo. Então, a gente tem duas perspectivas de distribuição do tempo. A primeira é sobre atividades e a segunda é sobre subsistemas, tá? Então, aqui a gente tem os subsistemas de RH e a gente traz essa informação para vocês, esse dado setorizado, como a indústria está distribuindo, como o consultor interno que atua na indústria está distribuindo o seu tempo, como o consultor interno que trabalha em serviço está distribuindo o seu tempo e comércio. E reparem que recrutamento e seleção é o subsistema que o consultor interno mais dedica tempo. Nos 3 setores. Cultura e clima, em segundo lugar. E administração de pessoal, em terceiro. Com ressalvas, por exemplo, no setor de serviço, o segundo maior trabalho do consultor interno é DP, tá? Será que é assim que deve ser? Fica aqui a pergunta. Será que essa distribuição está correta?
quais têm sido as principais dificuldades do consultor interno, tá? Então, 40% dos respondentes entendem que falta de clareza no seu papel é a sua principal dificuldade. 38% dos respondentes entendem que falta de direcionamento estratégico está entre as principais dificuldades. Foco no operacional, 36% dos respondentes. Gestão do tempo, 34% dos respondentes. O perfil das lideranças, aqui dá para a gente conversar muito sobre isso. Falta de rotinas e processos, 31% dos respondentes. E aqui a gente tem um resto aí com menos respondentes sinalizando como uma dificuldade, por exemplo, cultura, gestão do tempo ou volume de clientes internos. Bom, pessoal, a gente encerra aqui o primeiro bloco. Então, a gente vai dar agora 10 minutos para vocês discutirem quais são os principais desafios do consultor interno, ok? Então, vamos agora abrir grupos e daqui 10 minutos vocês estão de volta comigo. Você estava num grupo, Meg? Está no mute. Eu estou aqui agora, eu estava num grupo e fomos abduzidos no meio da conversa. Como é que foi a discussão de vocês? Alguém quer comentar alguma reflexão? Ei, Fernando, eu sou a Marcela, tudo bem? Olá, Marcela, tudo bem? Posso comentar? Eu estava no grupo da Meg. Um dos pontos que eu toquei, que eu trouxe, é essa clareza das atividades desse profissional. Eu já atuei como um BP em algumas empresas de negócios diferentes e a minha atuação teve que ser diferente em todas essas empresas. Mas no meu olhar, eu falei com ela que eu fiz uma formação aí de BP com vocês e essa formação me deixou muito clara que o foco tem que sempre ser o cliente. Então, a BP ela precisa ser estratégica para ter o foco nesse cliente alinhado ao negócio da empresa, ao planejamento estratégico da empresa. Porque você precisa ter uma visão generalista, mas você não tem que atuar de forma generalista. E aí eu percebo muitas pessoas atuando de uma forma mais generalista e deixando de ser estratégico. Sim. Gastando pouco tempo com essa estratégia. Quem quer comentar, pessoal? Quem mais quer comentar? Professores? Fernando, eu queria também ouvir da turma, né, o que eles acharam dessa questão da falta da clareza de papel, né, e o que eles têm feito para deixar isso mais claro, já que é o principal ali, o mais votado, né? Quem está desenhando esse papel, né? Como é que eles estão sendo jogados nessa função? Porque é interessante, né? Porque não tem clareza do papel, mas as coisas estão acontecendo, as pessoas estão lá atuando, né? E aí a gente sabe que às vezes a gente sai, né, trilhando ali sem ter muita clareza mesmo, vai fazendo, mas algo precisa ser feito para, eu sempre digo assim, não só deixar claro qual é o papel e também qual não é, né? E esses que não são de quem? Verdade. Já que a gente comentava no nosso grupo, eu vou deixar depois o grupo colocar, algumas questões que chamam muita atenção na pesquisa, nessa primeira parte da pesquisa, né? Porque eles colocam, os BPs colocam que atendimento ao cliente corresponde a 31% da atividade deles. E num outro momento, quando se fala das competências, uma das últimas competências é o foco no cliente, né? Primeiro vem conhecimento de negócios, depois vem comunicação, pensamento estratégico, 29% é o penúltimo, é o foco no cliente. Ou seja, a atividade que eu mais desenvolvo requer uma menor competência
da minha parte, isso é muito interessante. E a gente discutia no nosso grupo também, que muitas vezes, a Marcela comentou, né, que foi aluna no nosso curso de formação, e lá ela conseguiu entender muito bem e com clareza o que era o papel do BP. E a gente falava que a maioria das organizações talvez não tenha, quem toma a iniciativa de implantar a consultoria interna, não tenha clareza desse papel. Então, que muitas vezes eles mudam a mesa de lugar, tira a mesa do RH, bota a mesa na área cliente, e o cliente não sabe o que mudou, o BP não sabe o que mudou, o chefe do BP não sabe o que mudou. Então, ele fica com a mesa lá do outro lado fazendo atividades operacionais, como a gente viu aqui. Né? Ele fica fazendo seleção, treinamento, pesquisa de clima, enfim, ele não tem uma atuação estratégica que entrou para a gente como o principal desafio. Só um comentário para puxar dentro disso, né? Talvez antes do papel vem por que implantar BP nesta empresa, né? Por quê? Isso vai ajudar em quê, né, dentro da organização e na estratégia? Aí, a partir disso, tendo essa clareza, aí começa o porquê, o como, né, que é como eu vou atender, que papel que eu vou ter, etc. Então, talvez comece anterior nessa pergunta, por que implantar? Sem dúvida. BP, né? Quando eu estou implantando o BP, o que eu estou esperando desse papel dentro da organização? Porque senão vira aquele modismo, né, que a gente fala, a gente começa com as modas, né? Aquela empresa está fazendo, que legal, vou colocar aqui, não sei nem o que é, e eu começo a colocar um monte de coisas e se perde. Então, acho que a gente acaba fazendo muito isso dentro das organizações, né? Sai fazendo programa de trainee, vamos fazer programa de sessão, vamos fazer um BP, né? Porque é bonito, porque o mercado está fazendo, mas, assim, faz sentido para a minha empresa? Eu acho que fica essa... É o círculo de ouro, né? Tudo começa com porquê. Por que eu estou fazendo isso? Que agrega, né? Que mudança tem? Bacana, Adri. Estão pedindo a palavra também, por favor. Então, me preocupou ali no que o Fernando trouxe, a quantidade de atividades de departamento pessoal que as nossas BPs estão, os nossos BPs estão realizando, né? Então, quando a gente começa a implementar, e aí eu queria trazer, assim, o que é real e o que é da teoria. Claro que quando a gente começa a implementar, quando a Adriana trouxe assim, o porquê ter o BP, qual a nossa essência, qual a nossa necessidade, poucas empresas são aquelas que dizem, nossa, a gente acredita tanto no BP que a partir de amanhã eu vou te dar 10 headcounts para que a gente consiga começar a implementar esse projeto, porque, enfim, vai ser revolucionário. Eu adoraria que todas as empresas fossem assim. Então, a nossa realidade não é essa. Muitas vezes, a gente começa com o que a gente tem. Então, eu tenho lá o João, que também cuida da área de administração de pessoal e também começa a ter um olhar mais estratégico. Lembrando que business partner também é que nem gestor, às vezes eu não preciso ter um cargo, mas eu posso ter o posicionamento estratégico, eu posso ter aquele insight, mas eu também preciso ter a agenda. E a pessoa que tem que comprar o vale transporte, cuidar do plano de saúde, fechar a folha e o ponto, muitas vezes não vai conseguir ter essa agenda livre. E o que é agenda livre, entre aspas? É essa disponibilidade para que nós estejamos naquela reunião estratégica, naquele processo de seleção que realmente já é o 5º que eu estou fechando na mesma área, com a mesma vaga, e a criatura não fica. Então, ok, entre o ideal lá do nosso cliente maravilhoso, que vai nos dar 10 headcounts, e o nosso real da nossa vida lá, que eu estou começando a implementar, e é o mesmo... A vida como ela é. Isso, né, Meg? Que é o nosso mesmo analista de folha, que também vai ser o BP, tem uma distância muito grande. Então, eu acredito que a gente sim precisa implementar com o que tem, mas deixando claro para a empresa que esse não é o modelo ideal, que a pessoa não consegue ter esse olhar mais estratégico. E aí volto para a pergunta da Adriana do porquê que a gente quer o business partner, da gente poder ter a clareza se é para apoiar o gestor, se é realmente porque a gente está passando por um processo de expansão ou de downgrade ou de mudança, ou sei lá eu do quê. O que a gente espera dessa pessoa? Porque senão a gente fica brincando. E na brincadeira, a gente desqualifica a própria escolha da gente de ter o profissional de business partner, e aí vem o diretor e vai dizer, mas para que mesmo que tu precisa aumentar o headcount? Para que a gente vai trocar o cargo? Mas ele continua fazendo folha.
Então, isso é uma das coisas aqui da pesquisa que eu gostaria de trazer, e assim como um ponto de atenção, porque não é função do business partner cuidar de administração de pessoal. Isto tem que ficar claro, se estamos fazendo, que tenha data para acabar, que seja por um processo de transição, por uma etapa de implementação. E, quando a Meg fala, já te passo a palavra, tá, Mônica? Só essas duas coisinhas aqui. Quando a Meg fala da gente estar na área cliente, sim, a gente tem que ter asas para voar, motivos para voltar e razões para ficar dentro do RH, tá? A mesa do business partner no presencial, porque no híbrido é onde tiver, né? Mas no presencial, ela é dentro da área de RH, junto com o RH, para a gente lembrar que a gente é RH. A experiência que eu tenho com os BPs sentando full time na área do cliente é a perda da figura fundo, é a perda daquele nosso olhar estratégico, e aí a gente, mesmo sem querer, acaba virando, se transformando naquela área cliente e perdendo o nosso olhar estratégico, o que não é bom nem para o nosso cliente, nem para nós. Então, fica aqui também uma colocação, eu não sei se a Meg falou isso como uma analogia, ou, enfim, se está acontecendo, mas a minha sugestão é que nós estejamos sempre dentro do RH para lembrar que lá é o nosso cantinho e que esse é o nosso olhar que a gente tem que ter, embora o TBC, o tirar a bunda da cadeira, tem que ser talvez 90% do nosso tempo, mas a gente tem que voltar para casa. Fiquei quietinha. Vai, Mônica! Vou deixar a Mônica falar. Eu ia fazer um comentário, mas vou deixar a Mônica falar. Quer fazer, Meg? Fica à vontade. Não, fala você que eu estou louca para te ouvir também. Não, Adorei ouvir. Eu adorei as provocações, adorei da Adriana e queria trazer assim da Adriana aqui do porquê, né, do Simon Sinek, que é muito importante a gente, tudo que a gente faz tem o porquê que a gente faz. Eu acho que é bacana isso. E eu acho que a gente perdeu, e eu vou ser bem audaciosa aqui em falar, a capacidade de pensar. A gente é repetitivo, né? A gente repete ou a gente copia, copy-paste. E eu acho que a gente precisa parar e sair desse lugar de copy-paste e começar a pensar o que a gente precisa fazer de relevância para a minha organização, que vai levar a alta performance e que vai trazer, sim, lucratividade. Então, acho que esse é um lugar que a gente precisa pensar todo dia, ao final do dia, o que eu estou fazendo que está agregando valor para a minha companhia. O que disto que eu fiz hoje, seja seleção, seja desempenho, o que agregou valor? Então, pensar em agregar valor e medir valor, eu acho que é uma das coisas importantíssimas que a gente não tinha no nosso DNA e a gente precisa ter agora muito, que é o Big Data, né? Não estou dizendo ter um Big Data, mas assim, quais são os dados que me apoiam a tomar decisões junto à liderança? Um outro ponto que a Helena trouxe, que eu acho que é super importante, assim, olha só, eu preciso sim atender o cliente, né? Eu tenho musculatura para atender o cliente? Eu estou preparado para atender o cliente ou eu estou seduzido pelo meu ego por um cargo que é de consultor interno, que me dá um status, ou eu realmente vou responder a uma demanda da companhia? Será que eu sei qual é a demanda que a companhia tem? Que está muito ligado ao que a Adriana trouxe também. Será que eu sei a necessidade de um consultor interno, o porquê ele está aqui, o que ele vai fazer para que essa companhia performe melhor? E um dado que eu acho que eu queria só reforçar, assim, muitas das vezes se implanta consultoria interna hoje e não se tem nenhuma condição de aplicar. A empresa não acopla bem o sistema, a empresa não tem maturidade para o sistema e a gente não prepara esse sistema para receber um consultor interno. E o consultor interno passa a ser mais um automatizado. Ele repete o que, né, o cliente falou, ele já está, não, eu faço. E não é isso. Né? Eu acho que o consultor tem uma demanda importante, ele tem um chamado aí de preparar a organização e transformar a organização e de entender muito bem a necessidade desse cliente. Esse é o meu preâmbulo aí para vocês. Desculpa se eu fui dura aí no posicionamento. De forma alguma, eu acho perfeito o que você traz. A gente tem que realmente repensar todas essas coisas.
Muito obrigada, achei perfeito, Mônica. Até fiz um comentário lá no chat sobre isso. Eu só queria complementar o que a Mônica está trazendo, concordo plenamente. E aí, Meg, quando você colocou que o foco do cliente, né, aparece, não sei se foi você ou se foi a Jaqueline, desculpa, eu não lembro agora, mas fui eu. Foco no cliente, né, está como uma das últimas competências. E eu acredito que você vai ter o foco no cliente na medida em que você desenvolve as anteriores, né? Porque se você conhece o negócio, se você se comunica, tem relacionamento, né? E a capacidade de diagnóstico, que aí eu sempre faço as minhas analogias, que é escutativa, que é entender, você passa a gerar esse foco no cliente. Né? Não é como justificativa aqui é para trazer do porquê da ordem, né? Porque pesquisa é o retrato, né? Mas é muito do que os nossos consultores internos e business partners precisam desenvolver. E a questão assim, né? A empresa do sonho, a perfeita, se vocês acharam, me contem, que eu gostaria de conhecer, porque a gente sabe, assim, tem muita empresa que já implantou, tem muita empresa que tem uma história muito mais profunda de recursos humanos e que conseguiu, ao longo aí dos anos, passar por fases e por ter talvez um papel de consultor e de business partner um pouco melhor que outras. Tem as novas, né, e a gente sabe muito as startups, né, vamos lá, gente jovem, juntos, unidos, seremos poderosos, né? E que confunde um pouco o que é o papel do operacional e do estratégico. E acho que a Helena falou, né? O tirar o bumbum da cadeira, né? É fundamental, porque, por vezes, a própria empresa está precisando de alguém que faça essas provocações para chegar num ponto de equilíbrio, que talvez não vá ser o perfeito, porque acho que né, toda a equipe aqui presente, né, de profissionais de recursos humanos e business partners, é uma área maravilhosa, é a área que alimenta a empresa, né, com pessoas que vão fazer acontecer. A empresa nada mais são as pessoas, né? A empresa ela é formada pelo brilhantismo de cada uma das pessoas que são contratadas, brilhantismo, capacidade, enfim. Então, acho que não se deixar limitar por essas barreiras que elas existem, né? E às vezes, assim, e ficar feliz com pequenas vitórias, né? E falar com o gerente da área e fazer com que o seu gerente converse com o gerente da área, porque, por vezes, o business partner, ele tem esse desafio, né? Ele tem esse desafio de ser um facilitador, né? De ter essa ginga de ir para lá e para cá, né? E eu acho que a pesquisa, ela mostra claramente um reconhecimento do quanto é necessário, porque na hora que coloca que a competência, conhecer o negócio, eu diria para vocês, há 10 ou 15 anos atrás, isso ia falar, imagina, para que conhecer? Não, vocês têm que conhecer CLT. Hoje já se fala em conhecer negócio, bárbaro. Então, vamos em cima disso, vamos conhecer o negócio, vamos chegar e conversar com esses gestores sobre por que a venda aumentou, por que a venda caiu, né? Por que o funcionário X não consegue, ou aquela vaga, ela ninguém retém pessoas naquela vaga, o que está por trás, né? Enfim, então era um pouquinho disso que eu queria trazer eu acho que a riqueza da pesquisa é fantástica e dá aqui uma semana de evento, tá, Meg? A gente continua aqui a semana inteira. Pois é, eu fico ouvindo e aprendo muito com cada uma de vocês. É muito interessante aí essas opiniões e até a divergência de opiniões, né? Acho que é muito bacana. Me chama a atenção também, Marisa, quando aparece na pesquisa 41% de competências para fazer diagnósticos.
E depois entra lá como último item das competências a capacidade de análise, né? Eu percebo assim, é impossível fazer diagnóstico se você não tiver uma boa capacidade de... Você não consegue relacionar as informações, os dados, você não consegue. Mas é bem interessante. Gente, eu acho que é importante ouvir os outros grupos. Até agora, só o grupo da Marcela falou, né, Marcela? E os outros grupos, o que vocês discutiram? Maurílio, você gostaria de comentar o que seu grupo trouxe? Sim, bom dia a todos. Olá, Maurílio. Olá, prazer poder vê-los. Algumas carinhas eu conheço da integração, o Fernando, a Lília. Bom, eu trabalho na Umicore, eu sou mais voltado para a área de treinamento e desenvolvimento. E um desafio nosso é justamente a gente passar por essa transição e transformação. Então, o que nós discutimos no nosso grupo era 50% em conhecimento, 50% está em fase de transição, querendo aprender. É o meu caso de querer aprender e entender um pouco mais como nós podemos ser inseridos. Então, acho que as falas que foram ouvidas, eu não marquei o nome de todas, mas é justamente avaliar se nós temos condições, nós teremos estrutura para isso, para comportar, e para justamente a gente conseguir trabalhar com relação a isso, nos aproximarmos mais estrategicamente das unidades de negócio, porque a empresa que eu trabalho, ela não tem apenas uma unidade de negócio, são mais ou menos umas 5, e um RH para atender todas elas. Então, como nós podemos agir estrategicamente nesse sentido? E a troca de experiência breve que nós tivemos foi muito boa, muito interessante do nosso grupo. E é justamente esse compartilhamento. Eu estou mais aqui para absorver como uma esponja, para ouvir as falas de vocês, para poder entender como nós podemos aplicar isso, e está sendo muito válido para mim, sim, viu? Muito legal. Jaqueline, você queria comentar também? Na verdade, eu ouvi inicialmente as pessoas, né? Eu fiquei muito com essa coisa do papel, gente, assim, estou incomodada com isso, né? E uma das coisas, pela minha experiência, né, eu acho que eu atuei como business partner, não vou nem falar o ano, porque vai pegar mal para mim, mas assim, muito antes de eu saber que existia isso, a gente tinha na empresa um cliente que era a área de compras, que era um cliente muito difícil do RH entrar, e um dia o diretor chegou para mim e falou assim, olha, você vai lá sentar com eles e vai ficar lá, inclusive a Helena falou sobre isso, né? Mas ele falou, você vai sentar lá no meio deles, você vai entender o que essa área precisa e como que a gente pode entrar, né? E aí, assim, eu acho que tem uma questão muito importante, que é a empresa dar os subsídios para a gente atuar como business partner, mas eu acho que também tem uma parte que é da gente se reconhecer nesse papel, identificar que papel eu quero ter, para além do que a empresa disse, que papel eu quero ter, né? Me posicionar como, de fato, parceiro, como alguém que está ali para melhorar o desempenho humano, né? E eu sempre coloquei, assim, na minha carreira, que eu faço uma metáfora engraçada, que é o seguinte, né? Quem escolhe as festas que eu vou sou eu. Se eu vou como convidado ou como penetra, é um detalhe, é uma circunstância da vida, né? Então, eu acho que muitas vezes eu vejo acontecer coisas na empresa para as quais o RH não foi convidado, e muitas vezes o consultor interno vê isso, porque ele começa a ouvir os burburinhos de um projeto que vem, um problema que está tendo numa unidade, e aí, às vezes, a gente fica ali esperando alguém para convidar, né? E eu acho que a gente tem que se posicionar, olha, eu ouvi falar isso, eu quero ajudar, eu acho que o RH pode estar presente, então, assim, eu acho que é importante também a gente, de alguma forma, assumir essa posição, né? Ir lá. E, muitas vezes, quando você faz isso, você começa a deixar mais claro esse papel, né? E aí começa a se tangibilizar, e aí você tem espaço até para levar para dentro do próprio RH essa agenda de vamos discutir qual é o papel do business partner, vamos discutir o que o business partner faz e o que a área especialista faz, vamos discutir qual é o limite da minha atuação e do gestor, né? Então, eu acho que isso é uma mensagem importante que eu levei para a minha vida, e acho que deu certo, pelo menos na maioria das vezes, ninguém nunca me expulsou de nenhum projeto, mesmo quando me dá.
Já que você está falando de uma relação complementar, o que é da empresa em responsabilidade dela e o que é do papel de cada um, esse elo dos dois, né? E que sorte a sua de ter aprendido pela tentativa e erro, né? Eu acho que a gente aprendeu dessa forma também, né, Adriana? A gente implantou um BP, eu acho que há 30 anos atrás, e a gente não tinha muita ideia, e erramos muito. Eu nunca fui BP, eu era da área especialista que atendia os BPs. Então, a gente errou muito e aprendemos muito ao longo do tempo também. Agora, eu acho que não precisa haver sofrimento, né? Porque hoje existe o conhecimento está disseminado não só em cursos, e não quero fazer propaganda, né? Não quero dizer que a gente tem o melhor curso do Brasil, não vou falar disso, mas hoje a gente tem benchmarking, a gente tem N escolas com cursos sensacionais, a gente pode ir numa empresa que tem um BP super bem estruturado e, principalmente, nós temos pessoas, consultoras como você, como a Helena, como a Adriana, enfim, como a Mônica, tá? E nós temos pessoas, por exemplo, eu convidei a Marisa, que já implantou isso em empresas gigantes, como o Bung, por exemplo. Né? Ela já implantou em outras empresas, mas, enfim, hoje nós podemos aprender e fazer os questionamentos antes de apanhar na prática, como eu apanhei em uma determinada organização, né? Então, acho que é muito bacana isso que você trouxe, da relação complementar, do seu papel nisso tudo, tá? E acho que é muito importante também as empresas se preocuparem em terem um pouco de conceito por trás de uma grande mudança. Acho importante as empresas se preocuparem em passar esse conceito na comunicação para os clientes internos, que às vezes a grande confusão é porque o cliente interno não foi informado do que mudou, né? Então, eu acho a sua fala, Jaque, perfeita, super bacana. Muito obrigada. Obrigado pela participação e contribuição nessa discussão. Essa discussão é muito importante. Maurílio, obrigado por ter participado. Vamos para o segundo bloco. A gente vai ter mais uma roda de conversa igual a essa, tá? Bom, a minha percepção nessas discussões que eu venho tendo com os nossos alunos na formação de BP e analisando com profundidade essa pesquisa, é que o BP ele vai muito ávido para a entrega, para resolver os problemas, para exercer as funções de RH nas áreas seguintes, e ele pula uma etapa muito importante, a etapa de construir o relacionamento estratégico com o seu cliente interno, a etapa de preparar esse cliente interno para ele entender atributos de liderança e atributos de RH na liderança. Ou seja, a gente perde um contrato de trabalho relacional de igual para igual. E a gente vai direto para a tarefa. Então, a gente tem que, na minha opinião, dar um passo para trás e estabelecer essas relações, construir essas relações. Cada cliente interno está num estágio de cultura em relação à gestão de pessoas ou ferramentas de RH. Cada gestor interno tem um perfil específico em relação ao seu entendimento de como o RH pode ajudar. Alguns querem um parceiro estratégico, outros querem um assistente, outros querem um capacho, cada um. E assim, você vai ter que construir essa relação e se posicionar, e não simplesmente se adequar aos desejos desse cliente interno, tá? Então, um passo para trás, construam a relação e aí sim façam a entrega. Helena, você quer fazer um comentário
É isso? Manda ver. Complementar o que tu está trazendo, né, Fernando? Que eu acredito que o BP tem que ser atrevido, sabe? O BP, se ficar muito ali esperando, de novo, gente, o mundo maravilhoso, aquele gestor que vai super te querer, que o tempo inteiro vai chegar e dizer, nossa, não vai ter, principalmente no momento de implantação, em que a gente tem que dizer, olha só, tem reunião da área, qual é o horário? Eu vou. Como assim tu vai? Pois é, eu vou porque eu atendo vocês, né, Marisa? Então, assim, não é fácil ser atrevido. O RH nem sempre tem esse perfil. Somos, assim, mais da escuta. Mas se a gente quer trabalhar como influentes dentro da estratégia e realmente influenciá-la, não é aceitando o tempo inteiro, e sim sendo atrevido, batendo na porta. Olha só, eu achei aquele posicionamento que tu tiveste naquela reunião um pouquinho, sabe? Vai construindo essa relação com uma pitadinha de atrevimento. Claro que cada empresa tem uma cultura que te permite ser mais ou menos atrevido, mas eu acho que essa pimentinha, ela é necessária e ela faz a diferença no nosso dia a dia, porque talvez a gente tenha muitos gestores que nos querem como capacho, só que se a gente tiver como capacho, eu não estou sendo BP. Helena, eu complementaria, eu acho que o atrevido bárbaro, né? E eu acho que a gente tem que ter o autoconhecimento, e quanto mais a gente se conhece, a gente sabe o nosso jeito de ser. Introvertido, extrovertido, um atrevido habilidoso, um atrevido não habilidoso, mas enfim, saiba as suas características e observe a característica do seu interlocutor. Introvertido com introvertido, a gente acha um canal mais fácil. Um introvertido com extrovertido se assusta um pouquinho, mas dá para entrar. Eu uso também a analogia assim, tudo tem uma porta de entrada. É uma questão de você observar e saber, e, Helena, é isso mesmo. Tem que ir, tem que bater puxa, está tendo a reunião, que legal, opa, cheguei, né? Claro, se você consegue ter esse espaço de agenda onde você já está na lista de convidados, ou seja atrevido e fala assim, é importante, para eu te atender bem, e algumas pessoas você precisa ser claro, né? E a gente sempre fala, nossa, mas isso é óbvio. O óbvio, muitas vezes, é deixado de lado. Então, torne o óbvio explícito, dizendo, é importante eu participar, estarei aqui, percebi tal coisa, estou vendo que tal coisa está acontecendo. Então, Helena, vamos apoiar assim, o atrevimento em RH. Vamos ser atrevidos. Adorei a palavra atrevimento, viu? Perfeito, né? Eu sempre falo, até escrevi no chat, né? Nunca na minha vida profissional nada caiu no meu colo, não vai cair. Não vai cair. Então, o que eu sempre comentei é, você está no lugar onde você se posiciona, que é o atrevimento, né? Com cuidado, com respeito, mas a gente tem que se colocar, que se a gente não se colocar, não adianta reclamar. Eu não posso passar para o meu chefe, para a minha empresa, para a equipe, eu tenho que me posicionar, né? Então, perfeito, Helena, assim, Marisa, é autoconhecimento e vamos ser atrevidos, né? Eu acho que é isso. Eu até comentei que muito bacana o teu comentário, né? Porque o autoconhecimento, e quando eu me conheço, eu acabo entendendo como é que o outro funciona também, né? Isso é super importante. O Fernando dá aula disso, né? Utilizando uma ferramenta, mas é eu entender como é que eu funciono, tá? E onde eu posso usar mais, e entender como é que o outro funciona e qual a melhor estratégia para eu conseguir me relacionar com ele. Super bacana a tua fala, muito obrigada. É porque o que vai acontecer? A sua personalidade, ela quase que determina um scriptzinho, e você tem uma tendência de resposta do meio, do quanto impetuoso ou discreto você é, ou reservado, ou arrojado, ou conveniente, ou inconveniente, ou isso, ou aquilo, isso dá uma formulazinha quando entra em contato com o seu interlocutor, no caso, cliente interno. E você começa a viver repetidamente o mesmo resultado dessa fórmula, dessa mistura desses dois elementos, você e seu cliente interno. E se você não criar uma estratégia de influência,
você vai estar afadado a sempre o mesmo resultado. E talvez esse resultado não é o resultado que você quer. Você quer, com 1/3 dos seus clientes internos, você tem um bom resultado. Com 1/3 você tem um resultado mais ou menos, e com 1/3 você tem um resultado ruim. Então, o ideal é você criar estratégias para melhorar o resultado com esses clientes internos que você não está conseguindo o acesso certo. Pode falar, Jaqueline. Eu estou me lembrando, Fernando, você está falando que assim, é a questão da parceria, né? Eu tive um relato outro dia de um RH, né, que eles chegaram numa unidade e o RH já chegou lá, o Business Partner já chegou lá sabendo qual era o problema e qual era a solução, né? E aí ele chegou e propôs ao gestor fazer um diagnóstico. E nesse diagnóstico tinham várias perguntas sobre liderança, porque, na verdade, ele já foi o seguinte: bom, eu já sei o problema e a solução, eu vou lá, faço uma pesquisa que vai comprovar a minha hipótese e aí o relato do Business Partner era: poxa, todas as perguntas que eu queria colocar que serviam à minha hipótese, o cliente tirou. E aí a gente começou a questionar o seguinte: vem cá, cadê a parceria? Né? Se fosse uma questão simples, de resposta rápida, ele já teria resolvido. Então, assim, a serviço de quem eu estou? Né? Então, acho que, como até colocaram aí a questão do diagnóstico, assim, é muito importante, é claro que a gente estuda isso, é claro que quando eu chego lá eu já tenho várias hipóteses, mas eu tenho que me posicionar como parceiro do gestor. Né? Nós estamos juntos nesse desafio de melhorar o desempenho humano no negócio dele. E eu tenho que ouvi-lo, porque mesmo que a hipótese dele não seja correta, a meu ver, gente, a experiência dele, é o dia a dia dele. Ele tem que ver que eu cheguei lá para contribuir. Eu não posso ser mais um que chega lá para dizer para ele o que ele está fazendo de errado. Então, eu acho que isso também é uma questão extremamente importante, que a gente quer ser aquele parceiro que chega lá, tem a solução... apontando o dedo com a solução pronta, né? Também não é assim. Porque a essência é construir relações e talvez a personalidade de alguns de nós exija muita delicadeza e para outros exija impetuosidade. Mas o que a gente quer é construir uma relação e a gente tem que planejar um pouco isso, porque não adianta você responder uma pergunta que não foi feita. Não adianta você dar uma resposta para o seu cliente interno de uma pergunta que ele não fez. Não vai ter o menor efeito. Bom, vamos seguir que a gente vai ter mais uma rodada de conversa como essa. Eu acho essas conversas a parte mais rica do nosso encontro. Então, eu gosto de deixar vocês muito à vontade para esse debate, para vocês trazerem seus problemas, suas dúvidas, seus dilemas e suas aulas, suas dicas. Inclusive, o chat está bombando, né? Vamos lá. Bom, métricas é o último bloco, aliás, o penúltimo bloco. E eu diria um dos mais importantes. 67% dos consultores internos têm metas e 25% não têm. Tá? E 7% são medidos pela meta do cliente. Aqui tem um dado, e aí vem a pergunta para vocês estarem respondendo: qual é o melhor modelo? O modelo meta própria, o modelo meta do cliente ou o modelo misto? Fica aqui a pergunta para vocês estarem discutindo ou refletindo. Por fim, quais são os indicadores para que a gente tenha essas metas, tá? Quais são os indicadores de eficácia? E aí a gente vem na indústria, 29% dos respondentes têm gestão de desempenho por competência como um indicador, 46% clima e engajamento e 29% projetos de melhoria e turnover na indústria, tá? No setor de serviço, gestão de desempenho por metas, 33%, clima, 50%,
turnover 44%, ou seja, 44% dos respondentes do setor de serviço tem como meta turnover. Ops, desculpe. 50% pesquisa de clima e engajamento e 33% gestão de desempenho. Já o setor de comércio, 33% dos respondentes não tem indicadores claros. Aqui tem um super ponto de atenção, tá? Eu só estou pintando de esse amarelinho meio para o laranja, são os itens mais votados, tá? Pesquisa de clima e engajamento, 50% dos respondentes, dos consultores internos do setor de comércio usam pesquisa de clima e engajamento como um indicador. Vejam que os 3 setores, o indicador que os 3 setores mais usam são pesquisa de clima e engajamento, tá? Processo seletivo no setor de comércio. Percebo que turnover no setor de comércio deve ser algo bem relevante, porque o tempo de contratação é um indicador importante para o consultor interno de comércio. E projetos de melhoria, 33%. Então, aqui a gente tem uma lista de indicadores que vale para você usar na reflexão, para você usar como reflexão na construção dos seus indicadores. Você não precisa necessariamente seguir os indicadores aqui da pesquisa ou usar os indicadores mais votados, mas você pode se inspirar nessa lista de indicadores. Eu até aproveito o ensejo para dizer, se você tem algum indicador, alguma prática de consultoria interna que você não está vendo na pesquisa, manda para a gente, porque todo ano a gente vai melhorar a pesquisa. Já tem a rodada desse ano, já está com várias novidades, tá? Inclusive, digo isso inclusive para o time de professores, nossos grandes especialistas, que eu admiro muito. Qualquer sugestão de melhoria para a pesquisa, continuem me mandando, tá? Essa pesquisa tem sido construída a 4 mãos com vocês, né? Para não dizer 10, 12, 15 mãos. Por fim, o último bloco da pesquisa, né? O último indicador aqui da nossa pesquisa, que é a estrutura que o RH dessas empresas respondentes dispõe, tá? 69% desses respondentes têm uma área especialista, 64% tem o cargo consultor interno, 62% tem academia de desenvolvimento de líder, 47% ouvidoria, 34% centro de serviços compartilhados e 36% comitê de gestão de decisão de gente e gestão de RH. Então, fica aqui uma série de ideias para inspirarem vocês em como dirigir o trabalho de vocês, tá? E, Raul, Nath, aqui a gente entra em mais um trabalho em grupo de 10 minutos, onde vocês falam sobre métricas, sobre eficácia do trabalho do consultor interno. Então, mais uma discussão em grupo aqui para vocês. Pessoal, vamos a mais uma rodada. O que vocês discutiram? Agora estou louca para saber. Olha, a conversa está tão boa que a gente não parou de discutir aqui. Vocês acreditam? A gente até se estendeu aqui. Queríamos ouvi-los agora com relação a essas métricas. O que vocês viram de interessante? O que vocês praticam? Contem para a gente. De vocês, pessoal, o que vocês estão refletindo, ouvindo todos esses dados, ouvindo um pouco essas opiniões, que insights que estão pipocando na cabeça de vocês? Compartilhe um pouquinho o pensamento com a gente. Nossa, bom, eu vou iniciar alguma coisa aqui. Vamos lá, Luara! Tá bom. Como o Maurílio, compartilhar o pensamento do Maurílio, eu também estou como uma esponja hoje aqui, eu estou em transição de carreira, então tudo que está me aparecendo sobre
sobre RH, business partner e esse mundo do desenvolvimento pessoal e organizacional, eu estou mergulhando. Então, para mim, eu recebi hoje uma enxurrada aí de informações e aprendizados, né? Estou anotando tudo aqui que tem sido diferente. Hoje, eu já venho um tempo buscando isso, compartilho sobre essa questão da vulnerabilidade que a Adriana comentou, realmente é sensacional quando a gente enxerga ela e chega nela, né? As nossas percepções mudam, os nossos resultados também melhoram. Adorei ouvir sobre essa questão de você ser ousado, né? Ir atrás e perguntar, também super concordo com isso. Eu, na verdade, eu tenho, às vezes, um problema aqui meu pessoal, que às vezes eu sou ousada demais, então eu tenho que tomar cuidado. Então, assim, está sendo bastante rico para mim. Então, eu já venho buscando esses conhecimentos e hoje a empresa que eu trabalho começou uma sementinha dessa necessidade, esse interesse e preocupação pelo cuidar das pessoas. A gente tem um departamento que a gente tem uma rotatividade de pelo menos de 4 em 4 ou 5 em 5 anos as pessoas vão embora mesmo, então não tem esse cuidado por trás, não tem um RH. Então, assim, hoje pode ser que a gente inicie um trabalho desse junto com a supervisora, que também está super engajada aí nessa melhoria. Então, eu estou ouvindo todas essas informações aí para, quem sabe, levar para ela esse material também e participar, quem sabe, de uma implantação de algo novo na empresa, que, como vocês falaram, não é fácil, tem que ser ousado, tem que ir atrás, tem que mostrar. Então, assim, o que está pipocando um pouco na minha mente é essa enxurrada de informação, né? Por onde começa, né? Eu não tenho formação ainda, estou procurando fazer, assim como a minha supervisora também não. Então, é um pouco isso aí que eu venho buscando no mercado aí de vocês, que vocês já são experts. E obrigado aí pelo compartilhar o conhecimento de vocês. Eu estava no grupo da Lara e tinha o Maurílio e a Joslaine. E a Luara, ela está aí, como ela falou, buscando essas informações, o Maurílio também, e a Joslaine, eu não sei se ela está aqui ainda, mas ela está 3 meses na área. E a hora que a gente começou a discutir de métricas, ela falou, o que são essas métricas, pelo amor de Deus? Vocês podem me contar sobre isso? Então, eu não sei se você vai falar disso agora, ou se alguém que tem aí mais experiência, as consultoras podem trazer essas métricas para ajudar a Joslaine e todo mundo, na verdade, né? É um pouco da finalidade do nosso trabalho, né? É curioso, mas eu vou até dar um passo para trás nessa conversa. Eu dou muita aula para líderes. E é muito comum o líder não saber quais são as métricas de liderança. As únicas métricas que estão no radar de um líder é a entrega. Eu tenho que entregar XPTO no final do mês, ponto. Isso existe há umas 5 décadas, se não um século, se não mais. Só que o mundo está muito evoluído hoje, a liderança está muito evoluída, os modelos corporativos, o próprio RH, é até clichê falar que o RH um dia chamou DP, e de lá para cá o mundo mudou completamente, a liderança mudou, o que se espera de um ambiente corporativo mudou, o que se espera das pessoas, né? Eu estou trazendo uns clichês aqui, mas na Revolução Industrial, a frase do Ford é: eu só quero um par de mãos. O mundo mudou, não é mais assim. Não é mais comando e controle, não é mais autoridade. Você quer seres pensantes, você quer evolução, você quer cultura, você quer motivação, você quer que as pessoas... você quer melhoria contínua. Vou fazer um paralelo aqui do futebol. No futebol, eles falam que antigamente
existia aquela futebol arte e tal, e já os jogadores de futebol hoje, eles têm que ser atletas. A régua subiu muito, não é como era antigamente. É a mesma coisa nas empresas, é a mesma coisa na liderança, a régua está muito alta. E quem está sustentando essa régua, se não o RH, se não as práticas de pessoas, se não as questões ligadas às pessoas na contemporaneidade de hoje. Então, eu dei esse passo para trás para dizer o seguinte: o porquê a gente está aqui, o porquê o modelo de BP foi criado, o porquê o RH está ganhando tanto destaque, o porquê os líderes estão sendo formados e fazendo programas de formação como nunca fizeram antes, nunca houve tanta formação de liderança. O que se espera dessas lideranças, e todas essas respostas, elas meio que permeiam esses indicadores de RH, ou melhor, esses indicadores de BP. Ou seja, não basta o líder entregar, ele precisa ter um turnover baixo, ele precisa ter um clima organizacional alto, existe hoje a gestão de pessoas por competências, existe atração de talentos, existe retenção de talentos, existe job rotation, existe muita coisa e tudo tem um porquê. E esse porquê é papel do BP, é papel do RH criar essa cultura na liderança, explicar para esses líderes o porquê disso tudo. Porque senão ele vai virar um tirador de pedido, um tarefeiro, um entregador de tarefas operacionais. E uma vez que você percebe que toda essa parte de relacionamento humano sustenta a estratégia da empresa em algum aspecto, a gente começa a entrar nos nossos indicadores. Então, por mais que você não seja cobrado de indicadores, você tem que ter esses indicadores, você tem que ter um radar, você tem que ter métrica de trabalho. E o seu líder também, não adianta você... Se quer uma máxima do BP... é criticar as lideranças e falar: esses caras não sabem nada. E eu vou mais longe. O papel do BP, o papel da RH é aculturar essa liderança, é formar esse líder, é explicar para ele que existem indicadores muito mais sofisticados do que só a entrega. A entrega é importante, mas a que custo? A que clima? A que ambiente? Que indicadores mais sutis a gente tem além da entrega, como turnover, como clima, que gera uma baixa retenção, como formar lideranças e formar talentos para a empresa. Tem muita coisa para sustentar uma gestão de talentos dentro da organização. Então, essa lista de indicadores é para inspirar vocês, e o que eu recomendo, e eu queria passar essa bola para os nossos professores que devem estar se segurando para comentar e para participar um pouco da discussão, imagino eu, mas o que eu entendo é que você, BP, tem que construir indicadores junto com o seu cliente interno. Você tem que conversar sobre indicadores, você tem que saber quais são os indicadores dele. Você tem que tentar encontrar formas de melhorar esses indicadores. Seja melhorar o indicador em si, seja criar novos junto com ele, sempre junto. Nunca para. Eu acho que aqui tem uma reflexão profunda também. O BP tem que construir junto com o líder. Ele não tem que ser um assistente desse líder. E se não for junto, não é legítimo, e aí eu passo o bastão para quem quer continuar essa discussão. Fernando, só um comentário rápido, né? Eu sempre falo que eu costumo dizer que o cara é um bom líder, ou a mulher é um bom líder, quando a equipe aparece. Infelizmente, vamos lá na base Rancharã, né? Eu dou uma analista e acordo líder, começo a querer montar um monte de Adrianinhas, e aí fico só na questão de dar resultado, esquecendo que o papel é resultado por meio de pessoas. Aquele líder que só ele aparece, ele é o cara, vai na avaliação de desempenho, é excelente líder. Cadê a equipe? Eu já vi a equipe do Fernando? É só o Fernando que está no palco? Né? Então, na hora de apresentar alguma coisa, de dar resultado, é o Fernando que está aparecendo? Então, eu acho que uma reflexão para a liderança é a base. O que é ser líder?
né? Porque fica muito essa questão, como eu dei muito resultado e virei líder, né? Acordei, eu acho que é aquilo e quero multiplicar um monte de pessoas como eu. E aí a base é a liderança, é o que você está falando, eu brinco, né? Quando eu fazia faculdade de psicologia, a professora falava que se não fosse mãe, não existia psicólogo. Não entendia nada. Hoje, como mãe, eu entendo e eu falo, poxa, se não fosse líder, não precisava existir minha área em RH. E meu grande sonho é o líder fazendo o papel dele, que talvez minha área não precisava existir, né? Então, eu gosto quando você fala que o papel da área de recursos humanos e dos BPs é formar essa liderança, essa consciência do que é ser líder, né? E, enfim, é isso. Só para até pegar um gancho, Adriana, numa reflexão. Imaginem vocês se você atende esse líder que a Adriana desenhou aqui para a gente. Imagine que um cliente interno seu é esse líder super-homem que tem uma avaliação de desempenho ótima e que tem uma meta e que entrega a sua meta, mas tem uma equipe talvez infantilizada ou submissa ou apagada. Qual é seu papel nesse cenário? Pessoal, o jogo não é simples e nem linear. Essa é a beleza do ser humano. Seus clientes internos não são todos iguais, como o perfil dos BPs também não é todo igual. Então, um exercício mental aqui. Como que você vai lidar com um cliente interno desse? O que você vai fazer se dentro de uma superfície parece que está tudo bem? Aí a minha pergunta, tá tudo bem? Como é que você conversa? Como é que você acessa esse líder? Se parece que está tudo bem. Aí eu vou trazer uma frase para vocês, uma frase do Cortella. E ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o líder é um eterno insatisfeito. O líder, ele precisa estar conduzindo o grupo para algum lugar. Ele não existe para manter as coisas do jeito que estão. Ele existe para uma melhoria contínua, para uma condução. É um ser em movimento. A empresa, a organização ou os sistemas são seres em movimento. E aí esse líder tem que ser um eterno insatisfeito. Essa é a filosofia da coisa. E o BP não? Como que você vai conduzir uma conversa verdadeira com um líder como esse, um líder que provavelmente não consegue sair de férias, um líder que se acha super-homem, mas trabalha 10, 12, 13, 14 horas por dia, que tem uma equipe hiperdependente, mas ele está achando que está fazendo tudo certo. Qual é seu papel para cada perfil de líder diferente? Essa é a reflexão, não tem fórmula. Porque as pessoas são diferentes e esse perfil desenhado pela Adriana aqui é um perfil clássico, é uma liderança muito comum. O líder super-homem que entrega, e às vezes até a qualquer custo. E o seu trabalho... E o seu trabalho vai ser acessar esse cara, vai ser tentar gerar desconfortos construtivos e positivos de possibilidades de melhoria e não seguir o lugar comum, que é simplesmente cutucar o colega ou falar mal do seu líder, falar mal do seu cliente interno, falar, esse cara não sabe nada. Isso é muito fácil, isso é um caminho muito fácil de ser trilhado. É natural, todo mundo gosta de uma conversa de café, é confortante, se colocar na posição de julgador, mas e se você se apropriar do problema e conduzir os seus clientes internos para lideranças melhores? E aí eu volto para o começo da conversa. E quais são os indicadores para isso? Que indicadores mostram que esse líder não está entregando bem? Existe algum indicador ali na mesa que mostra isso? E se não existe, vamos procurar um. Por exemplo, o que eu procuro ensinar para todos os meus alunos de liderança? Cara, você tem que formar gente, filhos para distribuir para a empresa. Esse é seu trabalho. Você tem que oxigenar, você não tem que ficar protegendo, cerceando os seus talentos. Líder que não forma talento não é líder. E o indicador, ele norteia tudo isso, ele tem que ser uma forma de tangibilizar essa conversa tão subjetiva. Mônica,
Eu amei essa tua frase, porque eu acho que é exatamente isso. O líder, ele é um desenvolvedor, como eu botei lá no chat. Ele é um aprendiz, como a Adriana estava falando aqui, nesse papo do cafezinho, quando vocês estavam nas salas. E eu acho que um grande trabalho, onde o líder precisa focar, é no relacionamento. E é exatamente o papel do consultor interno, ajudar o líder a ganhar essa musculatura, aprofundar no autoconhecimento e ter mais clareza do papel dele. Olha que interessante que você trouxe. Mas eu vou atender uma demanda da Lilian, que eu fiquei bastante aqui tentada a responder ela, né? Esses indicadores todos que foram mostrados na pesquisa são indicadores para tomadas de decisão em relação a pessoas. São extremamente relevantes e importantes quando você vai assumir uma área cliente. Então, esses dados, como eu falei do Big Data aqui no início, são muito importantes para você olhar como está funcionando a sua companhia. Agora, quando você começa a fazer um trabalho customizado dentro da área, eu venho falando muito que a gente precisa criar novos indicadores. E aí eu vou dar um exemplo para ver se fica claro aqui. O cliente me pediu, um tempo atrás, que ele estava perdendo muitas pessoas, né? Na medida que ele me traz essa informação, eu preciso investigar, é uma investigação apreciativa. Eu preciso mergulhar nesse universo. Qual a origem da perda? Quem são as pessoas? Estão indo para onde? Por quê? E essa investigação. Na medida que ele me traz uma demanda, eu tenho que fazer um contrato de trabalho. Assim, o que você espera que eu entregue ao final desse trabalho? O que você espera? Eu espero reter mais pessoas. Dentro de 6 meses, eu não perca ninguém. Isso é um indicador. Eu não quero perder 6 meses ninguém. Então, o que a gente precisa fazer de forma estratégica, e a gente vai ler os dados, para que isso não aconteça? E é um acordo entre eu e ele a equipe, e que isso se torne público para todo mundo. E esse dado precisa também ser tangibilizado, né? O que está acontecendo, como está acontecendo, e o que vai ser feito para que isso não aconteça, para que a gente não perca capital de conhecimento, para que a gente não perca capital de pessoas importantes, relevantes dentro da companhia. Então, eu sempre digo que o indicador ele é modelado a partir do que vem do cliente, da necessidade do cliente, alinhado à estratégia da companhia. Eu não vou tratar um tema se não está alinhado à estratégia. Acho que é isso aí, gente. Excelente. Ô, Mônica, tem uma pergunta aqui, né? Qual é o indicador de liderança que desenvolve pessoas e talentos? Eu vou colocar aqui o que eu acho, mas vocês complementando, e eu gostei bastante do que eu vi na pesquisa. Turnover, eu sempre falo, né, brincando aqui com uma boa mineira, você puxa um pelo e vem o urso. Turnover é uma ferramenta importantíssima, ele traz muita informação, né? E está mexendo no bolso, o órgão mais sensível aí, né, do ser humano, né? Quando se fala de turnover, tem muita coisa que dá para abrir. E o clima também. Então, assim, vem o indicador, mas tem que saber tratar. Não é só olhar e, ok, vamos ali fazer alguma coisa para mudar, entender, estratificar, analisar, fazer diagnóstico para entender. Mas eu acho esses dois perfeitos, né? Que dá para a gente ver muito liderança, como está ali né? Medir ali a organização. Depois vem outros, vem talentos aqui que a gente pode olhar o quanto esse líder está preparando gente, tem sucessores, né? Olhar dentro do Nine Box, mas enfim, eu acho que esses dois aí é base. Eu queria ouvir um pouquinho, não só os consultores aqui, né, os professores, mas o pessoal das empresas, o que acham. Mas eu responderia dessa forma essa pergunta. E você, Mônica, aí, você estava falando, eu peguei o teu gancho. Gente, eu sou dessa, eu falo pra caramba, então me segura. Eu tenho que pensar, Adriana, eu acho que a gente precisa parar e refletir mais sobre os indicadores, né? E comportamento humano, ele é muito subjetivo, e a gente precisa tangibilizar ele um pouco mais, e ele é tangível e percebido. Então, eu acho que uma pesquisa de NPS, acho que a gente pode aplicar, a gente pode fazer rodas de conversa, como a gente está fazendo aqui,
para entender como é que o público... E é claro, gente, tudo é cultura, né? Como a gente já falou aqui. Tem culturas que eu posso abrir uma roda de conversa e as pessoas vão falar as verdades, mas vão ter empresas que não vão abrir, então eu tenho que usar outras ferramentas e outros métodos. Então, eu acho que quanto mais promover esse diálogo, o one-on-one, para eu saber o que está acontecendo, é um bom indicador. E eu tangibilizar isso em uma ferramenta, em uma metodologia, é muito importante. Não sei se eu consegui ser assertiva aqui com você. E, Mônica, só como complemento, eu entendo, assim, métrica em qualquer empresa é tudo, né? A gente não pode, senão fica tudo filosófico e a gente tem que mostrar que RH, dentro da sua filosofia, gera resultado, né? E é concreto, é possível ter essa concretude, né? Agora, o que é, assim, como sugestão, principalmente para as pessoas que estão dos grupos, né? Definir métricas que sejam passíveis de serem realizadas, porque senão a gente às vezes entra numas dinâmicas muito complexas, que exige consultoria, que exige comprar sistemas, e aí a coisa começa a complicar. Então, eu diria assim, né, piano, se voluntando, assim, começa pequeno, define como você falou, né, define uma métrica que faz sentido para aquele líder, né, seja para o desenvolvimento de sucessor, quantas, né, mas que ele possa falar assim, puxa, daqui um ano vamos olhar e ver o que de fato a gente conseguiu, o que de fato, e vai crescendo e vai aumentando, também alinhado o que é a cultura da empresa. Tem empresa que tem métricas top-down, que vem da matriz e aplica-se, né? Às vezes não faz tanto sentido, às vezes faz. Então, assim, a depender da empresa, você tem que cumprir com proforma de métricas, e aí eu sou daquela assim, faça do limão a limonada, mostre sentido para algumas coisas, fale aquilo que também não está servindo, comece pequeno e vai mostrando o resultado. Então, era só para um complementozinho. Eu queria fazer também uma colocação, assim, na dúvida do indicador, né, de que indicador, né, eu sempre levei em consideração assim, duas premissas. Uma, eu estou a serviço daquela área, daquele negócio, né? E dois, o meu grande papel é alavancar o desempenho humano no negócio. Então, tendo essas duas diretrizes, né, ver, assim, eu sempre tentei ver assim, o que faria muita diferença para aquele meu cliente, né? O que ele tem, de repente, nas próprias metas dele, que eventualmente ele não tem atendido, ou ele não está conseguindo, ou se essas metas, esse indicador aqui, se melhorasse, poxa, ia ser muito importante para eu atingir o que eu tenho, ou para as minhas expectativas, ou para o negócio que eu tenho que entregar, o resultado que eu tenho que entregar para esse negócio. Então, acho que isso também ajuda e demonstra muito para o gestor essa coisa de que nós somos parceiros, né? A métrica tem que fazer sentido mais até para ele, né? Porque ele tem que ver que, a partir da parceria do consultor interno com ele melhorou o resultado dele, né? Não é a agenda do RH ou a minha agenda. Eu sei que isso não é simples, às vezes o gestor tem uma outra agenda, às vezes, que a gente até não concorda, né? Mas aí eu acho que entra esse nosso papel da influência, né? De entender, se ele tem uma agenda que eu não concordo, alguma coisa tem ali. Então, você pode investigar, fazer perguntas, né? Eu me lembro de um gestor que ele, às vezes, fazia assim para mim, você está me fazendo muita pergunta, na verdade, eu queria que você me desse a resposta. E eu falava para ele, mas eu só posso te dar a resposta se eu entender o seu problema. E eu trabalhei com esse gestor há alguns anos, e algumas vezes, no final, eu falava assim, você ainda quer a minha resposta? Ele falava, não preciso não, agora eu já entendi. Então, assim, eu acho que é essa coisa da parceria, de estar a serviço dele e ter esse foco. Olha, o meu papel aqui é melhorar o desempenho humano no negócio. Jaqueline, pessoal, é só compartilhar um pouco aí da sua experiência, né? Eu acho que
isso seria o nosso grande desafio aí, né, na empresa hoje, atualmente, porque nós temos 1 ou 2 gestores que são aqueles gestores que ainda estão com aquele pensamento antigo, né? Essa questão de, como o Fernando disse, tarefeiro, né? Gostei dessa palavra, né? O tarefeiro, ele gere tarefas, não pessoas. E ele está num cargo para gerir as pessoas, a equipe, né? Então, é um dos departamentos que tem bastante turnover. E, assim, acho que um dos desafios é como mostrar para ele, né? Como conseguir convencê-lo a importância disso, né? Eu acredito nas métricas, porque ele precisa ver números, né? Precisa ver aquilo ali no papel, no Excel, mas a gente consegue perceber, nós, quem sabe que temos um pouco essa facilidade aí com as pessoas, né, de sentir o que passa ali por trás, né, do inconsciente, mostrar, ter essa dificuldade de mostrar de esse desenvolvimento humano, quanto é importante, e é perceptível que essa pessoa, quem sabe, às vezes não está preparada para ter um coach, que é o que faz perguntas, né, que vai ali estar fazendo perguntas para chegar na resposta, né, para às vezes dar a própria resposta que ele não está encontrando, né. Então, assim, acho que hoje seria um dos desafios, né, conseguir levar isso para um gestor que já está naquele caminho ali, sem a expansão dessa questão do RH, do desenvolvimento humano. Luara, assim, eu te ouvindo, o que eu fico pensando é assim, né? Quando eu digo que um gestor é antigo, ele é tarefeiro, é um julgamento, né? E às vezes, eu não estou dizendo que ele está errado, tá? Eu encontrei vários, mas assim, o julgamento nos cega, né? E aí, ou eu não faço pergunta, ou eu faço perguntas para confirmar a minha hipótese. E aí essas perguntas não fazem sentido para ele, fazem sentido para mim, né? Então, eu acho que o desafio é assim, olha, independente do que eu acho dele, né? Ele é um gestor, ele está ali, ele tem as suas experiências, né? As suas competências, e eu preciso ajudá-lo a entender o modelo mental dele, sem essa agenda, né? Não importa para mim se ele está certo ou está errado, me importa assim, eu estou aqui para alavancar o desempenho dele como gestor. E aí eu tento, eu brinco assim, papel em branco, eu vou lá e ele fala assim, olha, eu acho que as pessoas têm que desempenhar essa tarefa. Legal, você acha que elas vão chegar aonde se desempenharem? Olha, como é que foi a tua experiência? Me fala de um líder que você teve, assim, como é que era quando você estava nessa, normalmente esse gestor ele já teve na posição, né? Como é que era quando você era o operador? Como era seu dia? Né? Como é que seus gestores te tratavam? Então, assim, são perguntas que às vezes você nem sabe direito por que você está fazendo aquela pergunta, mas é o fluxo, né? E ele vai trazendo, e às vezes não tem. Assim, é mágico, quem faz isso sabe. Tem hora, gente, que assim, você percebe pelo não verbal que caiu a ficha. Sim. E ele percebe o que é melhor ainda, ele percebe que a resposta está nele, né? Mas é difícil, tá, Luara? Assim, até porque não é o nosso modelo mental. O nosso modelo mental, nós fomos formados para chegar lá e dar solução para o cliente. Só que algumas pessoas já falaram assim, o mundo mudou demais, não tem mais solução, né? Então, eu acho que nós somos assim, a gente está ali muito mais para suportar essa energia do sistema para que ele ache a solução. E é claro que em algum momento a gente pode contribuir sugerindo leituras, cursos, enfim, mas eu acho que o nosso principal papel está nessa vertente de criar um ambiente, fazer perguntas para que ele chegue nos insights dele. Não sei se fez sentido, mas estou à tua disposição depois se você quiser conversar mais. Não, tá ótimo, obrigado. Sempre bom compartilhar aí conhecimentos. Mas não é fácil. Pessoal, essa discussão é muito rica. Um prazer enorme ver esse bate-bola, todo mundo refletindo junto e construindo modelos melhores. Meg, a gente está chegando no encerramento, né? Nós já passamos 4 minutinhos. E eu acho que a Lília fez uma pergunta que deixou todo mundo aqui muito instigado a falar, né? E aí, quando eu vi a sua apresentação sobre as métricas, eu achei super coerente. Eu acho que são as métricas que eu conheço também de mercado, menos uma.
porque quando aparece gestão de desempenho por competências, tá? Eu acho que fecha muito. Então, assim, eu sou de uma escola, né? Eu vim de empresas onde a área de gente era gente e gestão. E aí, a parte de gestão, a gente tinha uma meta que era ajudar as pessoas a baterem metas. Eu estou falando de meta mesmo, ele tem que bater a meta dele. Todo ano ele recebe uma meta. E aí, a gente ajudava essas pessoas, não era só gestão de desempenho por competência, era a meta de bônus dele, metas relacionadas às atividades técnicas e operacionais. Você não entende nada de logística e muito menos de vendas internacionais, mas você entende de gestão. Você sabe olhar um plano de ação, você sabe olhar um indicador que ele tem que dar importância, você tem que chamar a atenção dele para o cheque dos projetos, quem ele coloca nos projetos. A gente ajudava nessas coisas também. Então, em algumas organizações, a gente tinha a meta, eu tinha a meta de melhorar percentualmente a meta de todos os gestores da companhia. Subir um ponto percentual, subir tanto. Ou seja, se eu não desse atenção para aquele cara, ele não conseguiria atingir a meta dele do ponto de vista de processo, de como gerenciar uma meta, como gerenciar um indicador e, lógico, todas essas coisas que apareceram aqui, né? Clima, engajamento, seleção, treinamento e desenvolvimento, projetos de melhoria, enfim, tudo mais que apareceu. Gente, é isso. Eu acho que a gente precisa encerrar. Estou muito satisfeita, porque nós começamos com 29, estamos com 32 agora, pouquíssimas pessoas saíram durante, e isso é sinal de que o papo está muito legal. E quando a gente fica na sala e todo mundo vai para os grupos e a gente continua discutindo, isso mostra também que tivemos aqui um show de conhecimento e de pessoas ávidas por aprender, né? Eu queria agradecer demais a esse time maravilhoso, Adriana, Mônica, Jaqueline, Marisa e Helena Brochado, que teve que sair um pouco antes, ela tinha avisado que sairia antes. Gente, foi um show mesmo, super bacana. Acho que a gente precisa criar mais momentos como esse, e eu espero que esse evento tenha trazido muitos insights e contribuído com conhecimentos relevantes para o dia a dia de vocês. É uma honra estar com esse time de professores todos juntos aqui. Me sinto super honrado. Quero agradecer também a todo esse time. Eu acho que para esse grupo todo, tá podendo ver esse time junto é coisa rara até para mim. Muito obrigado. Pessoal, eu queria dar um recadinho. A pesquisa, a gente está começando a rodar agora a próxima rodada dessa pesquisa, ou seja, o ano 2 dela. Respondam a pesquisa, tá? Eu vou colocar aqui, a pesquisa, quando você baixou, tem um QR Code, tem uma URL para você responder, tá? Mas aqui tem também esse QR Code. Se você fotografar esse QR Code, se você apontar a sua câmera, você consegue responder a pesquisa. São 5 minutinhos, 10 minutinhos, é bem simples, tá? Complementando, se puderem compartilhar com outras empresas, com colegas, acho que quanto mais pessoas respondendo, melhor. Obrigada, Fernanda. Bom, pessoal, queria agora passar a palavra final para o Fernando e agradecer a presença de todos. Fê, está contigo. Pessoal, eu já dei todos os recados, estou muito feliz de estar com todos vocês, quero agradecer a presença de todos, em especial desse time maravilhoso de professores. Lilian, a bola é sua. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Bom, queria agradecer também, né? Estamos aqui, eu sou gerente comercial da Integração Escola de Negócios, quero deixar o meu contato disponível para vocês, quem quiser conversar, bater um papo com o nosso time. Hoje estamos aqui com o nosso time todo, os executivos também, para entender e ajudar vocês nesse processo. Vou deixar meu e-mail uma outra coisa que eu queria trazer também é o BPcast, né, Meg? Eu acho que é um material super rico, é uma série de debates e discussões que a Meg está trazendo também, então divulguem esse material, é um material que é feito e construído com tanto carinho, então divulguem para as empresas, para os amigos de vocês, enfim, e contem com a gente para o que vocês precisarem, tá bom? Você quer falar do BP ou do BPcast, Fê? Podemos encerrar? Eu deixei no chat o BPcast, tá? Com os episódios, para compartilhar. Maravilhoso. Então, Gente, assistam olha, a Meg como Marília Gabriela, maravilhosa, tá melhor ainda. Olha, e é um gente, trabalho super incrível que a Meg está conduzindo aí junto com o Fernando. Tem contribuições muito interessantes, pessoal. Os nossos consultores aqui presentes, a Adriana já fez o BPcast, a Ana Gavioli, que não está conosco hoje, fez, a Jaqueline, a Marisa fez o BPcast e a Helena Brochado também. Então, nós mesclamos consultores internos e BPs, ou gerentes de BPs, ou diretores de BPs. Esse mês a gente vai fazer com uma profissional que é diretora de BP do Grupo Iara, né? Então, vale a pena, eu acho que tem dicas legais sobre implantação, postura do profissional, competências necessárias, como fazer um bom diagnóstico, como lidar com resistência de clientes, entre outros temas. Vocês encontram no YouTube como BPcast, ou em podcast do Spotify como BPcast também. Gente, muito obrigada, agradeço demais a presença de todos vocês e principalmente os nossos especialistas e consultores e equipe de apoio. Um grande abraço, eu deixei meu e-mail aqui no chat, se vocês precisarem de alguma coisa, de alguma indicação, fiquem à vontade e contem com a gente. Muito obrigada. Obrigada, Fernando. Tchau, gente. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, obrigado. Tchau, pessoal. Obrigada pela participação. Desejo um ótimo dia para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Parabéns a Tchau, todos. gente. Obrigada. Sucesso.